Shalom, amados. Mais uma aula da Escola Profética Online. Na continuidade, vamos falar sobre as emanações na vida do homem. Na semana passada, nós vimos sobre as emanações de Deus na criação. Seria bom recapitular um pouquinho. No primeiro dia, Deus cria a luz. Ele disse: haja luz, e houve luz. Então essa foi a primeira emanação de Deus na criação. E cada dia houve uma manifestação. Abre aqui para mim essa aula. Vou dar uma olhada só rapidamente na aula passada. E se você tem alguma dúvida da aula passada, nós estamos indo bem devagar para que você possa aprender mesmo. Então, recapitulando nossa aula, nós estamos preparando nossos alunos para receber a maior unção de todos os tempos na próxima escola profética. Todo ano a gente faz uma preparação para aqueles que vão trabalhar, ministrar na escola profética. É uma preparação de vários meses, uma limpeza. E esse ano estamos abrindo porque tem muitos alunos, tem muitas pessoas ao redor daqui no Brasil, fora do Brasil, que estarão vindo para participar e também receber e também ministrar. Para você entender nosso início, meio e fim, nós estamos trabalhando dentro da ideia do que está acontecendo hoje em Israel. No próximo dia 11 vai ser comemorado o Pentecoste em Israel. É diferente da nossa data porque o calendário deles é judaico, o nosso é gregoriano, né? Então, nesse período, desde a Páscoa até o Pentecoste, os judeus fazem um exercício que é uma limpeza. São 49 dias onde eles fazem uma limpeza, é uma preparação espiritual, é como uma escada para se preparar para receber no Pentecoste, receber a Torá. Para nós, receber além da Torá, receber... Acho que caiu a Torá aqui no chão. Alguém derrubou aí alguma coisa. Foi eu mesmo? Então, até chegar lá no monte e receber das emanações de Deus, precisava uma preparação. Então, essa preparação envolve nossas emoções, 7 áreas emocionais, nossas vidas, para receber as 7 emanações de Deus. São 7 emanações embaixo, mais 3 em cima, dá 10. Então, é um trabalho de uma preparação, uma limpeza. Agora eu vou pedir para o menino, acho que pega para mim lá o copo com azeite, que está lá em cima. Então, olha como é importante isso que nós vamos falar. Preparar um copo, preparar a taça, o vaso, antes de colocar azeite, é muito importante. Porque se o copo estiver sujo, vai estragar todo o azeite, perfume. Então essa limpeza é muito importante. Vamos falar limpeza. Isso é muito importante para Deus nos preparar. Aí. E o copo que vai ser colocado o azeite. Aí, obrigado. Ó, esse azeite aqui. Leva a trocar esse azeite lá sem que ele esteja... Precisa trocar de quanto tempo? Mais ou menos. Já faz 2 anos. 2 anos. Então, o copo, ele tem que estar completamente limpo para receber o azeite e manter o azeite. E da mesma forma, você tem que estar limpo
para receber do Espírito de Deus e permanecer com Ele. Então, o poder de Deus que vem através das emanações, ela atinge um corpo sujo, ela acaba com a unção. Então, preste atenção, um dos ensinos nossos é esse, que aqui, no teu coração, é que vai a unção. Se o coração fica sujo, ele apodrece a unção. É que nem o óleo diesel que vai no carro, no motor, ele pode até, depois que vence o prazo daquele óleo no motor, o carro continua andando, mas o óleo está podre. Então, muito em breve pode parar o carro e pode estragar o motor, porque o óleo está podre. Então, preparar o coração para receber da unção é muito importante, muito importante. Então, guarde isso. E é muito importante que você saiba que a amargura é o pior veneno que tem para destruir a unção. A amargura. Então, esse treinamento aqui é muito importante que a gente dê para você. Ok? Nós falamos na semana passada que a menorá, ela tem 7 chamas. E ali vai o óleo mais precioso para acender a menorá. É o óleo puro, mais precioso. Cada uma daquelas 7 hastes da menorá simboliza uma das emanações de Deus. Falando de 7 dias, vou pedir para a Gabi mostrar aqui, abrir a aula para mim aqui, semana passada. E na semana passada a gente falou sobre isso, por isso que é importante. Vai subindo. Primeiro fala das emoções, né? Falamos das nossas emoções, que as emanações de Deus vêm e nos atinge, por exemplo. Primeiro é o amor, depois é o autocontrole, o temor de Deus, depois a compaixão, depois a vitória, depois a humildade, depois a comunicação, receptividade. E nos 7 dias da criação, aqui fala, onde está os 7 dias aqui? Nos 7 dias, cada dia, no primeiro dia da criação, Deus emanou através de um poder chamado Hesed, que é o amor, misericórdia, benevolência. Deus criou a luz nesse dia. Então, esta primeira emanação é responsável por toda a criação, por início, porque trouxe a luz, depois da luz veio as outras. São 7 emanações. Agora nós falamos também que essas emanações de Deus estão inseridas dentro do homem, porque Deus quer que o homem tenha, né, aquilo que ele colocou no início, a imagem e semelhança de Deus. O que é a imagem e semelhança de Deus em nós? Não é a aparência física, não é a pele, não é o cabelo, mas é aquilo que está lá dentro, aquilo que está lá no nosso coração. Nós temos a imagem e semelhança de Deus na área mental, emocional, nós temos também na área espiritual. Então, isso tudo corrigido, arrumado, nós voltamos a ficar mais parecido com Deus. Ok? Então, esse é o objetivo da nossa aula, que cada um de nós recupere aquilo que Deus deu lá no início da criação, quando Deus colocou no homem a sua imagem e a sua semelhança. O primeiro Adão, vocês não podem imaginar o primeiro Adão mentindo, o primeiro Adão sendo irresponsável, bêbado, o primeiro Adão logrando as pessoas para ganhar dinheiro. Não dá para imaginar o Adão sendo falso, né? Falta de integridade. Não dá para imaginar o primeiro Adão com aqueles mesmos problemas que nós temos hoje. Então, para ter uma ideia, dizem os sábios que nós temos mais ou menos 613 raízes, aliás, exatamente 613 raízes de egoísmo. Então, o homem é mau, ele tem maldade dentro dele, raízes. E essas raízes que precisam ser tratadas. Nesses 49 dias, antes do Pentecostes, é preciso tratar
e curar, consertar essas emoções erradas na nossa alma. Ok? Então é um exercício bem profundo. E agora nós vamos para a nossa aula de hoje, mostrando hoje a primeira emanação de Deus na vida dos homens. Pessoa-chave hoje é Abraão. Ok? Então, pense comigo. O objetivo dessa aula, desse treinamento, é para que as pessoas olhem para você e consigam ver mais de Deus em cada um de nós. Ok? Amém? Vou pedir para a pastora Mara fazer essa oração. E hoje na aula nós vamos ter perguntas, vai ser mais dinâmica a aula hoje. Ok? A família está junto? Oração pela nossa aula. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença e na autoridade do Teu Espírito Santo nós te pedimos que o Senhor derrame sabedoria e entendimento sobre nossas vidas para que possamos, ó Pai, aprender mais e mais de Ti e entrar na Tua gloriosa presença. Abençoa todos os telespectadores agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês acham que eu tenho alguma dúvida ainda a respeito da aula passada? Tem alguma pergunta que deve ser esclarecida? Ou alguém está no ar perguntando? Não? Hoje uma pessoa me perguntou para mim, o que nós vamos ganhar com essas emanações? Primeiramente, as emanações vão te trazer unção. Todas as emanações vai gerar uma unção completa. Ok? Então, quando a emanação está vindo sobre nós, é como um portal em cima de nós aberto. E vai encher de unção. Nossa vida vai ficar cheia de unção. Ok? Se parar lá de correr, lá em cima, parar de jorrar as emanações, a unção continua. Mas vai ficar velha. E um dia para. Então, o nosso alvo é que a gente esteja sempre com os céus abertos sobre nós, jorrando unção sobre nossas vidas. Ok? E cada uma das emanações que nós vamos tratar, ela vai nos levar a um degrau a mais em nossa vida com Deus. Para você ter uma ideia, nós vamos estar falando nas aulas que nós temos aula para líderes, ministério, e nós vamos falar de homens de Deus na Bíblia, e cada um teve um tipo de emanação. Por exemplo, Abraão foi a primeira emanação. Depois nós temos Isaac, a segunda. A terceira, Jacó. A quarta emanação, José. José foi tão especial, que ele se tornou um justo de tal maneira que o mundo esteve dependendo de José na sua época. Quer dizer, um mundo só apoiado em cima de um justo, um homem, um tzadik, que é o José. Pense comigo. Então José tinha que ter todas as emanações emanando nele, mas se destacava uma, que é uma que produz pão, produz prosperidade. Então muitas pessoas que estão me assistindo, eles não conseguem ter essa emanação da prosperidade financeira, a vida física deles está sem essa emanação. Outra emanação que vemos na vida de Davi, quando enfrentou Golias, é uma unção de vitória. É aquela emanação que deu a vitória. Então, você vai precisar desta emanação em momentos que você está numa grande luta, numa grande batalha. Sem a emanação da vitória, você não tem vitória. Então, é muito importante saber que cada emanação vai te levando a um novo degrau na tua vida, ao ponto que quando chegar a receber todas elas, você está lá no topo, lá em cima. Mas basta uma falha, por exemplo, como essa que eu vou falar hoje, e você perde todas que já tinha. Entenderam isso? Sim, a pergunta é como ativar as emanações de Deus. Esse todo mundo quer saber disso, né? Verdade. Como ativar? Vamos ativar então. Vamos ver primeiro Mateus 9:13, quando Jesus cita, tem 9:13 na tua Bíblia aí, Gabriel?
Jesus foi um tzadik completo com todas as emanações. Ele é considerado aquele que tinha todas emanando sempre sobre ele. Nem Salomão, nem José, nem Abraão, nem Moisés e nem Elias conseguiram ter as emanações no nível que Jesus teve. E ele dá, eu vou escrever um livro esse ano, se Deus quiser, talvez fique pronto até, é os enigmas, os segredos da Bíblia revelada. Eu vou mostrar para você como Jesus, ele cita segredos e chaves de forma tão simples, que ele simplifica todo o ensinamento dos sábios. Então vamos ler lá o que Jesus diz. A Gabi vai procurar aí, Mateus 9,13. Mas eu vou ler Oséias 6,6, que é a mesma coisa, que diz assim: pois misericórdia quero e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. E Mateus 9,13 diz, Jesus diz algo semelhante. Jesus diz, pode ler. Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho das Escrituras. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifício de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Então observe, Jesus está dizendo que há algo mais importante que a oferta de sacrifício. Toda pessoa que dá oferta de sacrifício é porque ela pecou. Quem pecou vai dar uma oferta. Agora Jesus diz, é mais importante para Deus, agrada mais a Deus a misericórdia do que sacrifício. Tá? Jesus está traduzindo uma palavra de Oséias 6,6. Então isso que eu acho bacana, que Jesus pega os conhecimentos do velho e passa para o novo. E ele traduz aquilo e sintetiza. Para quem Jesus está falando isso? Para os judeus. Que época ele está falando isso? Na época que estamos vivendo hoje. Observe. Nos dias de hoje, que estamos hoje com 40 dias, faltando 10 dias para o Pentecoste, Jesus dá um segredo para os seus apóstolos. Os apóstolos estão perguntando para ele o seguinte: como que eu chego lá e recebo todas as emanações? Os apóstolos estão dizendo assim: eu preciso de sabedoria, como que eu recebo? Eu preciso a segunda emanação, entendimento, como que eu recebo? Eu preciso a quarta emanação, que é a grandeza de Deus, como que eu recebo? Aí Jesus fala assim: a primeira emanação é conhecimento, vocês têm que estudar. Faz 30 anos que eu estudo a Bíblia e nunca leio menos que 2, 3 horas por dia. Esse conhecimento, você tem que buscar, estudar, para desenvolver essa emanação da sabedoria, você tem que buscar. E principalmente aqui uma chave para a primeira emanação, que seria a sabedoria, é você estar debaixo de um manto. Eu estou hoje com um manto especial, que é branco. Esse manto é usado por sábios. Só falta a minha barba branca, porque o sujeito que vai usar isso aqui tem que estar com a barba branca. Então, os sábios, que são pessoas de barba branca, pessoas que já tiveram experiência de 30 anos na palavra, eles trazem então conhecimento. Então Jesus disse: conhecimento de Deus não é com sacrifício que se consegue, sabedoria, entendimento. Essas é buscando mesmo, estando debaixo de uma orientação, de um tzadik. Agora, importante que eu falei hoje, muito importante, que eu falei hoje para os alunos, nos grupos. A Gabi achou que é importante falar isso, né, Gabi? Sim. O que é importante falar para eles? Princípios básicos como para receber a unção de Deus, como preparar o vaso, o caráter, para não entender que é uma coisa automática, assim, para receber, não é um sistema que tem que preparar, como é a unção, né? O zelo pela unção. É duro a gente saber que nós brasileiros, vou incluir nós, só busca poder, busca unção, busca poder, busca sabedoria, busca entendimento, só com motivos egoístas. A maioria que a gente conhece hoje, uma geração que a gente está vendo hoje, que só tem interesse próprio em receber coisas, buscar coisas. Mas o correto é você
querer tudo isso de Deus para conhecer mais a Deus. Então, nós vamos falar primeiro de Davi, depois eu encerro com Abraão. O que Jesus está ensinando é que Deus tem prazer em quem usa misericórdia. Porque quem usa misericórdia, ele manifesta a grandeza de Deus. E quem usa de misericórdia está representando Deus na terra. Agora a pergunta é isso, não? Como é que essa misericórdia é manifestada em nossa vida? É o momento que alguém está te ofendendo, você está sendo injustiçado e você poderia revidar. Há poucos dias eu assisti uma coisa horrível num grupo de pastores, líderes, onde quase que brigaram no grupo, porque um se ofendeu e o outro disse, olha, tu está me ofendendo, eu vou te levar para a justiça. Eu tenho 2 assessores que estão comigo, advogado. Digo, meu Deus, como está a coisa, né? Imagina os grupos de membros da igreja, como estão. Amados, a primeira emanação que nós buscamos, recebemos, primeira coisa é quando nós recebemos, quando Deus emana do Espírito dele sobre nós. No Pentecoste, nós, cristãos, recebemos o Espírito Santo. Tá? Lá no Pentecoste judaico, que vai ser agora nos próximos dias, é algo semelhante, mas tem outro nome. Era o dia que Deus entregou a Torá. Mas quando Deus entregou a Torá, ele se manifestou como fogo. Aquele fogo, aquele poder de Deus veio sobre Moisés e Moisés voltou do monte brilhando. Por que brilhando? Aquele brilho está lá na 7ª emanação, é o esplendor. Então Moisés foi ativado nas emanações, naquele dia. Então para isso que veio aquele fogo, para ativar, ok? Mas no dia a dia, aquela ativação, ela vem em momentos assim. Eu vou falar de Davi. O que Davi diz aqui? Davi diz uma palavra muito especial aqui. Onde está, Gabriel, que Davi fala aqui? Vamos ver, lá em cima. 1 de Crônicas 17, 19, diz assim, ó Senhor, por amor do teu servo, e segundo o teu coração, fizeste todas essas grandezas. Vou falar como é que ativa agora a grandeza de Deus, esta emanação, que é a que estava sobre Abraão, sobre João, sobre Jesus. Fizeste todas essas grandezas, tornando conhecidas todas essas grandes coisas. Pergunta que eu faço para vocês: o que é a grandeza de Deus? É a grandeza de Deus, é chamado grandeza de Deus. Essa emanação, o Davi está falando dela, lá em 1 Crônica 29, 11, ele fala assim, do eterno é o poder, a grandeza, a beleza, o esplendor, a vitória e tudo que existe no céu e na terra. A ti, ó eterno, é o reino. Tu te exaltaste como cabeça de todos. Davi está falando que ele descobriu como emanar, como ativar a primeira maior de todas as emanações que Deus agiu com ela no primeiro dia da criação. Então Davi está dizendo assim, que essa grandeza dele, ele conheceu essa grandeza quando ele estava no maior problema, no maior pecado da vida dele, lá no Salmo 51, 5 fala, quando Davi mata e adultera. Então, pela lei, pela justiça, Davi deveria morrer. Mas ele não morre. Ele pede perdão, ele se humilha. Então, pense num cara que está sentenciado à morte, ele vai entrar na sala, vai morrer na forca, alguma coisa. O juiz chega e diz assim, eu vou usar com você de misericórdia.
em vez de te matar, em vez de acabar com você, bem que tu merece. Tu merece apanhar, tu merece morrer, tu merece ser crucificado. Mas eu vou te liberar. Eu vou te perdoar. Então, isto é misericórdia, é benevolência. Todos estão entendendo? Então, Davi diz assim, eu conhecia essa grandeza. Que grandeza de Deus. Então, a grandeza de Deus não é abrir o mar vermelho. A grandeza de Deus não é fazer morto ressuscitar. Para nós isso é importante. Para nós é importante poder, grandes milagres, tá? E grande homem aquele que faz isso, faz aquilo. Para Deus não. Tua grandeza é medida pelo tamanho do teu amor, da tua misericórdia, da tua benevolência. Estão entendendo? Então, quando alguém usa de misericórdia, ele ativa esta emanação. A primeira emanação. A emanação do amor. Então, é o Hesed, em hebraico. Tá certo a pronúncia, Sérgio? Hesed é ativado quando você exerce misericórdia. Mas para exercer misericórdia e ativar, por exemplo, alguém te xingou essa semana, te humilhou, te botou lá embaixo no chão, acabou com a tua raça, te humilhou na frente de gente, te deu um tapa na cara, você pode reagir e exigir justiça. Olha, é justiça que eu quero. E você bota bronca. Quero justiça. O cara me humilhou na frente de gente. Não é? Aí você vai ter justiça. O cara vai ter que se arrepender, pedir perdão. Tudo bem, acabou aí. Mas, se você, ao invés de pedir justiça, você usar de misericórdia, benevolência e perdão, você ativa aquela emanação. Entenderam? Todos entenderam? Então, esta emanação só acontece quando há uma situação em que alguém vem te bater. E agora Jesus dá a chave lá. Quando alguém te bater do lado esquerdo, dá o direito. Então, os ensinamentos de Jesus são tremendos porque ele vai ele vai assim, Jesus está pregando para ímpio. Um ímpio, um brasileiro que estivesse no tempo de Jesus, jamais iria entender a linguagem da Sefirot, da Sefirá, jamais iria entender a linguagem da contagem do Homer, jamais iria entender a palavra Gevurah, a palavra Malhut, nada disso. Mas quando Jesus disse, para Deus é mais importante que você use misericórdia do que você faça grandes coisas. Para Deus é muito mais importante tu usar misericórdia com quem não merece do que você trazer 1 milhão de oferta. Veja que coisa tremenda isso. Então, esta emanação, ela é ativada assim quando você usa benevolência. Eu quero bater um pouquinho nisso porque nessa semana eu vi muitos casos assim, de pessoas que se sentiram ofendidos, que foi humilhada, né? Que não aceita, que lhe pisa no pé. Nós temos alguns chavões, né, no meio do cristão. Eu não sou tapete do diabo. Não é verdade? Eu sou tapete do diabo, não, para alguém pisar. Se alguém pisar, eu sou pá. E quando alguém faz uma justiça, eu entrego na mão de Deus, vai morrer queimado. Gente, Deus está só dando uma oportunidade para te dar uma emanação. Então ele manda alguém te humilhar, te ofender, te pisar. E aí é a hora de você ser promovido. Eu tenho um caso aqui, que já contei aqui, mas vou contar de novo. 2 fatos. Primeiro, para você entender, nós vamos fazer isso numa escadinha, assim, ó. Primeira emanação, a segunda, a terceira. Esta emanação que eu estou falando, ela vai levar a uma outra, que precisa de uma outra, e mais outra para chegar na prosperidade financeira. Então, quando nós falarmos de José, a 4ª pessoa que eu vou falar é o José.
Primeiro Abraão, depois Isaac, depois Jacó e José. Nós estamos recém na primeira aqui. Para chegar lá no José é quando vai ativar a tua vida financeira, tua vida de prosperidade. Mas se você não chegar nesta aqui que eu estou falando, você não chega na outra. Então, se você já conseguiu 2, 3 emanações e você falhar nessa, você perde as outras que já tinha ganhado. Isso aí é importante você saber. Então, aconteceu um fato comigo muito importante quando eu estava me convertendo. Eu fui batizado no Espírito Santo e eu mergulhei nas emanações de Deus. Na época, a gente não chama de emanações, a gente chama de unção. Mergulhei na unção. E, de repente, todos os meus processos comecei a vencer. E chegou o mais importante, que era um processo. Eu tinha 33 processos quando me converti, fui vencendo um por um, e quando chegou na vez de um processo que um judeu possível para mim ganhar. E Deus preparou para mim ganhar aquele processo. O que ele fez? Deus mandou um sujeito armado ir na minha casa e ofender. Ele nos ofendeu, nos humilhou, entrou dentro da minha casa, porque ele comprou o prédio que estava em questão. E ele humilhou a minha esposa e eu fiquei completamente violento. E quando eu vou agir contra aquele homem com violência, eu corri e caí de joelhos. E o Espírito Santo me levou no mesmo lugar que eu sempre orava. E ele falou comigo. Já te dei 32 vitórias. Eu tinha 33 processos. Já te dei 32 vitórias. Tu vai estragar tudo na última, que era 33. Eu digo, mas o que é, Senhor? Se você não perdoar esse homem, se você não agir com benevolência com ele, você vai perder tudo que já ganhou até aqui. Eu fiquei muito... Foi difícil. Então, esta emanação é um preço caro. Agir com bondade, com amor, com quem está sendo injusto com você. Lembra de alguém que disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem? É porque ele precisava daquela emanação naquela hora. Então eu recebi aquela vitória quando eu perdoei aquele terrível inimigo. Então aí se manifestou aquela vitória. Depois disso, depois que eu perdoei, naquele dia, veio a próxima emanação e a próxima, e de repente chega a vitória. Então quando chegou a vitória, eu sabia que eu estava com mais 6 emanações conquistadas ali. Agora eu preciso manter isso. E manter isso é a coisa mais difícil em 30 anos. Estamos há mais de 30 anos com esta unção, e a coisa mais difícil é manter do que conseguir. Por isso a nossa escola está trabalhando violentamente para ensinar você como você vai manter o que você vai receber. Você vai receber nessa escola profética todas as emanações. Deus vai liberar, vai ativar na sua vida. Mas você precisa saber que tem um preço e tem que manter. Então, diga comigo, a grandeza de Deus vem do verdadeiro amor. O amor de Deus é a grandeza de Deus. Então, só Deus age com grandeza. Todo dia, Ele manda o sol para o idólatra, para o bandido, vamos falar mais o que não acredita, o incrédulo, o Tomé, o ateu, para a toa. Deus manda todo dia o sol. O sol. Todo dia Ele manda da sua bondade. As pessoas estão batendo nele e Ele está respondendo com amor. Agora escute isso, amados. Se você está cheio da unção e alguém conseguir deixar você amargurar, você acaba com tudo que tinha recebido. Vai ter que começar do zero. Então, quando você exercitar esta emanação, você precisa fazer misericórdia. Agora, para aqueles que estão nas aulas, estão fazendo curso de tzadik, de sábios, vou fazer uma pergunta para você. O que Davi fazia para ativar essa emanação todos os dias?
Como? Pode falar mais em voz alta. Davi todo dia sentava na mesa e perguntava: tem alguém que precisa que eu... Tem aí um dia ele perguntou: tem aí um dos filhos de Saul, ainda existe algum dos filhos de Saul para que eu possa usar com ele misericórdia? Quem é o filho de Saul? Mefibosete. E por que ele fala do filho de Saul? Porque quando um rei assume, ele mata os filhos do antigo rei. Então, algum filho de Saul que estava vivo merecia morrer. Davi diz assim: tem algum dos filhos de Saul para que eu use com ele de misericórdia? Por que Davi está falando isso? Porque Davi estava sentindo que essa emanação estava meio fraca na vida dele. Então ele tinha que ativar. Então você não perca a oportunidade de fazer misericórdia. Exercício para você. Procure alguém que não merece... Não sei se eu posso falar aqui uma linguagem de gaúcho. Não dá, né? Tem muitos paulistas aqui nos usando. Alguém que não merece nada. Que você não quer nem enxergar na tua frente, tanto mal que te fez. Procure alguém assim. Diga: eu vim aqui te perdoar, te trazer um presente, fazer para você um churrasco. Você está com vontade de acabar com aquele cara, com a pessoa, mas você usa de misericórdia. Quando você fizer isso, está ativando. Agora vamos falar do personagem mais importante da Bíblia que representa essa emanação. Esta emanação os judeus chamam de Hesed, que é o amor, misericórdia e benevolência. Que no primeiro dia da criação, foi com esse atributo que Deus criou todas as coisas. A luz, por exemplo. Deus emanou a luz. No primeiro dia ele disse: haja luz. Esse tem outro, faça favor. E de haja luz, houve luz. Esta luz, observe que a luz está batendo no meu rosto, bate no azeite, mas se passar uma barata aqui, a luz vai bater na barata. Se passar um rato, a luz vai bater no rato. Se passar o pior bandido aqui, a luz pega nele. Então, cada vez que você acender a luz, você lembra do amor de Deus. É um amor que não faz acepção de pessoas, que ama a todos indistintamente. Aleluia. Esta é a característica, esse é o atributo de Deus mais importante. Por isso que a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. Então, o próprio Deus se identifica como uma das suas emanações. Deus é amor, é mais importante. Então, preste atenção agora que esta é a parte mais importante da aula. Deus criou Adão para emanar amor, para emanar justiça, para emanar a força de Deus, o esplendor de Deus, a beleza de Deus, a glória de Deus, o reino de Deus, a grandeza de Deus. Foi para isso que Deus criou Adão. Então Adão, eu tenho ciúme de Adão, vou falar sincero com você. Adão colocava a mão dele na mão de Deus, Adão olhava no olho de Deus, Adão sentava na frente de Deus, Adão não tinha nenhum problema de sentar e dizer assim: aí papai, vamos conversar um pouquinho aqui. Pensa bem. Olha que Moisés teve que correr atrás para conseguir chegar perto de Deus. O maior profeta de toda a Bíblia. O cara teve que entrar na academia espiritual, teve que cair do cavalo, teve que levantar de novo, teve que fazer 40 anos da escola bíblica de Egito, mais 40 anos de deserto, mais 40 anos só com crentes de rebelado na frente dele, para conseguir tudo isso, para chegar um pouquinho perto. Ainda dá uma rabiada. Lá no final da trajetória, ele dá uma rabiada, não chega na terra prometida. Agora Adão estava lá na frente de Deus sem nenhum problema. Por quê? Porque estava tudo perfeitinho nele. Suas emoções estavam tudo nos trinques. O cara estava com o motor ali 0 km. Todos entenderam isso? Então, filhos, agora eu quero bater um ponto muito importante.
Ouça bem. O que Deus quer de mim é que eu esteja mais parecido com Ele. Isso é mais importante do que tudo. Para Deus é muito mais importante que eu transmita que eu transmita para o mundo a sua imagem e semelhança. É mais importante para Deus isso do que o meu ministério. É mais importante que trabalhar na igreja. É mais importante que fazer milagre. É mais importante que tudo. Então, se você encontrar lá um vovozinho lá no deserto, que está ali dia e noite estudando, lendo, estudando a palavra de Deus, aí chegou alguém, bateu na porta da casa dele, o cara diz, ó, estou com sede, ele tem um copo d'água, está aqui a água sua, sorriso, transmite amor para aquela pessoa, bondade, misericórdia, compaixão. Aquela pessoa está emanando os atributos de Deus na vida dele, ok? Então, a gente não faz isso para ficar rico, a gente não faz isso para ter um ministério poderoso, a gente não deve buscar isso para ser famoso. Tudo isso são propósitos egoístas. Mas nós queremos agradar a Deus, porque nós somos criados para isso, para emanar essas características de Deus, ou atributos. Então nós vamos ver uma pessoa-chave, que é um dos patriarcas, que eu já falei de Davi aqui, só para dar o exemplo que Davi ele fala de todas as emanações. E Davi vai ser um personagem que nós vamos estudar por último, porque ele cai, ele perde as emanações. E ele recupera as emanações. Então é importante estudar a vida dele depois. Agora escute o que nós vamos ler sobre Abraão. Abraão é o personagem que tipifica esta emanação do amor. Ele é conhecido como o homem que é chamado até de um canal de Deus, uma sefirá de Deus. Abraão. O amor de Deus estava nele. Em Gênesis 22, 2 diz assim, fala de Abraão. E quando Deus diz para ele, Abraão, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E então Abraão imediatamente pega o Isaque, pega a lenha e leva ele para aquela montanha. E lá ele oferece Isaque, estava prontinho para sacrificar Isaque. É interessante a cena porque ele vai sacrificar Isaque e na hora aparece o anjo. Deus manda o anjo dizer, espera Isaque, aliás Abraão, não mate teu filho. Deus estava só te testando. Na verdade, naquele momento, foi o momento mais especial, o clímax de um homem na terra. Porque ninguém conseguiu demonstrar o amor de Deus e como o Abraão. Por que Deus exige que Abraão faça aquilo? Porque alguns milhares de anos depois, o próprio Deus vai enviar seu filho para morrer. Ele vai ser um cordeiro para morrer no lugar dos pecadores. Então Deus, quando vê Abraão oferecer seu filho, ele diz, olha que esse cara chegou muito perto de mim. Deus não permitiu que Abraão matasse seu filho, porque se ele fizesse isso de fato, ele alcançaria um nível próximo de Deus. E Deus não permite que ninguém chegue nesse nível. Ninguém pode. Deus não dá sua glória para ninguém. Quer dizer, Deus não permite que alguém seja mais elevado do que ele. Mas se Abraão concretizasse aquilo, o amor dele seria tão grande, tão grande, tão grande, que ele seria como Deus.
na questão desse amor, dessa emanação. Então eu vou repetir, esta emanação desse amor, que nós chamamos de recede, Deus ele tem isso nele, nós não temos. Como Deus tem esse amor nele, ele é a própria essência do amor, então isso é chamado de atributo de Deus. Atributo que está nele. Mas esse atributo é transferível. Ele transmite esse amor para nós, ele enche nosso coração com esse amor dele. Mas a minha medida é isso aqui. E a medida de Deus é infinita. Então, Abraão conseguiu ser tão cheio desse amor, desse atributo, que ele é conhecido por esta emanação. Ele é conhecido por esta emanação. Cada um dos profetas que nós vamos estudar, ele se manifestou mais na vida dele uma das emanações. Vocês conseguem entender isso? Está tranquilo? Está fácil? Então é importante que alguém perguntou como nós vamos ativar isso na nossa vida. Você pode ativar isso imitando não tem outra, filho. Imitando Abraão. Então eu vou dar umas dicas para você sobre Abraão. A barraca de Abraão ele abria nos 4 lados. Era muito quente, tudo bem. Mas ele aqui no monte, quando está muito quente, a gente abre um lado, né? Na frente, atrás da barraca. Mas a barraca tem 4 lados. Abraão deixava as 4 portas abertas, 4 lados abertos. E ele ficava no meio da barraca dele, a tenda, né? Quando alguém passava nas terras de Abraão, ele tinha que ver, olha, tem alguém passando lá, quem é? Vai lá, chama para cá. Abraão recebia na casa dele qualquer pessoa que estava passando ali. Ele recebia, por exemplo, um idólatra. A maioria dos religiosos judaicos não chega nem perto do idólatra. Poucos dias, tinha alguns lá em Israel querendo queimar todas as igrejas católicas, quebrar todas as imagens, dizendo que a culpa dos problemas que Israel estava passando era daqueles ídolos. Então veja que tipo de amor o cara está transmitindo. Então um sábio desse está faltando sabedoria, porque o Abraão recebia os idólatras, recebia qualquer pessoa que estava passando, mandava entrar na sua casa, servia comida para ele, o melhor, e falava de Deus para eles. Então outra coisa interessante que nós vemos hoje, que precisa acontecer. Quem tem Deus tem que manifestar Deus. Quem tem Deus dentro dele tem que mostrar esse Deus. Deixa sair para fora. A pastora Mara fala uma coisa muito bacana, que ela fala de Jesus. Jesus precisa dos teus pés, das tuas mãos. Ele precisa da tua boca para se manifestar. Ele precisa dos teus pés para se manifestar. Se você tiver Deus só para você, ele não está emanando. Então Abraão fazia isso. Ele tratava bem as pessoas, tratava com amor. Depois que as pessoas comiam, a Maria que me falou antes, né? Depois que eles comiam, o que ele falava? Perguntava quem tinha dado aquela comida para eles, aí eles respondiam, tipo, que foi Abraão. Aí Abraão dizia para eles que não, que tinha sido Deus, que tinha dado a comida para eles, aí convidava todos para orar e adorar a Deus mesmo. Olha só. Abraão dava comida para aquele, né, transeunte ali, aquele hóspede. Depois ele perguntava, quem deu para você essa comida? Foi Abraão. Ele disse, não foi Abraão, foi Deus. Isso quer dizer que ele passa a glória para Deus. Então é o que eu falo hoje, quando eu faço alguma coisa para alguém, eu dou uma oferta para alguém, eu digo, não, um posto de gasolina para uma criança, eu sempre digo, não, agradeça, quem está te dando é Jesus. Porque se eu não tivesse conhecido Jesus, eu não teria sido salvo, eu não teria sido perdoado meus pecados, eu não teria conhecido Deus Pai, eu não estaria, nesse momento, emanando dos seus atributos, da sua glória. Eu sou uma pessoa má, eu não tenho nada de bom. O que eu tenho, eu recebi dele. Então eu não posso dizer que eu estou te dando nada.
mas é Ele, através de mim. E é isso que o mundo quer ouvir hoje. O mundo hoje precisa. Porque eu me lembro que eu estava num congresso em Minas Gerais, e num bar, a gente passou num bar pegar um pastel, e eu fui falar de Deus para um cara, e ele disse, eu sei que Deus é bom. Eu sei que Deus é isso, mas quero ver você ser bom. Não adianta você me dizer que Deus é bom, quero ver você fazer o bem para mim, quero ver você me pagar um pastel, eu quero ver você mostrar que me ama. Deus eu sei. Então isso que está faltando hoje para nós cristãos. Amados, nós temos um grupo de jovens hoje no nosso mundo, hoje querendo poder, eles gostam de ver poder, parar a tempestade, fazer chover, as pessoas ficar chapadas do Espírito Santo. Amados, isso aí, tudo isso é bom, mas está aqui dentro de um vaso. Mas amanhã ou depois esse vaso pode secar. Mas o que é importante mesmo é você estar cheio de Deus. E as pessoas olhar para você e ver Deus em você, ver Deus nas tuas mãos, ver Deus nas tuas palavras, ver Deus nas tuas atitudes. É isso que está faltando hoje. Esse é o maior poder, essa é a grandeza de Deus. O resto é consequência. A grandeza de Deus é exatamente isso. Então Abraão, ele transmite isso. Ele foi o cara mais extraordinário da Bíblia em demonstração de amor. Não houve ninguém até hoje que amou tanto a Deus como Abraão, ao ponto de ele dar seu próprio filho para Deus. E aí nós lemos em João 3,16, o versículo mais conhecido do mundo. Eu vou confabular com vocês, confabular quer dizer, eu vou imaginar com vocês. Deus vê Abraão sacrificando seu filho por amor a ele. Então ele disse, Abraão, para, Abraão, para. Você já está cheio demais desse amor, dessa emanação. E aí Deus lá no céu, ele diz, estou confabulando, isso não está escrito. Isso aí é coisa que eu estou falando. Eu estou imaginando. Aí Deus lá no céu, ele fala, Abraão, porque tu deu meu filho, aliás, porque você deu seu filho, você estava disposto a sacrificar seu filho, por amor a mim, eu vou dar o meu filho será sacrificado por amor a você e a tua descendência. E então Deus mandou Yeshua, Yemashia, Jesus, Messias, que na primeira fase da vida dele veio como filho de José, simples, humilde como um cordeiro. Mas na segunda fase, hoje, ele está vindo de uma forma diferente, como filho de Davi, o poderoso, para governar. Mas ele precisava mostrar, antes de mostrar sua grandeza como um reino, antes de mostrar sua riqueza, ele teria que mostrar sua grandeza como alguém disposto a descer lá embaixo. Isso é muito, muito importante. Descer faz parte da humildade. Deus descer esse chão faz parte da sua humildade. Descer até nós. Alguma pergunta? Um rapaz mandou por que existem cristãos extremamente usados no poder, mas pobres financeiramente. Por que existe? Pois preste atenção. Quando nós estudarmos as 10 emanações, você vai ver que, se tu abrir para mim aqui, eu vou ver onde é que está, qual é a figura do José, está aqui, a altura está lá. Lá na Yesod, é uma manifestação que estava muito forte na vida de José. Então, esta que traz, esta que libera na vida financeira. Então, por isso que é importante, estou falando para você, que nós estamos caminhando para ir conquistando de degrau em degrau. Então, quando fala no 6º dia, que nós vamos estudar sobre, na 6ª emanação,
aliás, na emanação do sexto dia, que nós vamos estudar sobre esta vitória financeira, essa prosperidade. Mas já vou adiantando para você que vai o degrau um por um para chegar lá, ok? Então tem algumas pessoas que recebem essa emanação e ficam ricos, e depois ele para de receber a emanação e continua com muito dinheiro, mas ele vai perdendo, e vai apagando. Então nós vamos falar como manter todas elas em alta. Até a escola profética, nós vamos trabalhar para ativar todas essas emanações. Ok? Mais alguma pergunta? Então você começa a estudar. O desafio aqui aos pastores que estão conosco, os sábios, quero desafiar agora uma lição para todos vocês. Quero que vocês estudem a vida de Abraão essa semana. Veja em que momento da vida dele que se manifestou esta unção. A vida de Davi. Davi, por exemplo, está muito fácil de entender cada um dos degraus que ele subiu. Muito fácil. Porque ele sai lá de trás das malhadas, ele vai até o gigante, ali no gigante ele recebe uma vitória, né, de Deus, se manifesta a emanação. Depois que ele vence o gigante, ele já arruma namorada, ele casa. Então o próximo passo, daqui um pouco ele começa a ganhar dinheiro. Foi ativada a próxima emanação. Essa próxima emanação que ele começa a ganhar dinheiro e casa, é uma emanação que ele precisa se humilhar. Ele precisa servir o rei. Então às vezes estou vendo o Júnior ali fazendo aquele café de manhã, né? Aquele cafezão lá de manhã, o Júnior acorda de manhã e faz aquele café, eu penso, este é um passo para receber a emanação que traz a prosperidade. E nós vemos isso em várias partes da Bíblia. Por exemplo, quando Isaac pede para os seus filhos o Esaú trazer a lentilha, né? Ele queria dar para ele esta emanação, que vinha junto com a bênção. Mas ela só vai se manifestar depois que o filho serviu o pai, porque uma das chaves para todas as emanações é estar debaixo de uma cobertura, de uma paternidade. Sem paternidade não tem prosperidade. Muitas pessoas são salvas, estão na igreja, mas nunca se tornaram verdadeiros filhos de Deus. Não entendem paternidade. Não prospera. Qual é a pergunta? Ele pediu se ajuda ao próximo, é só financeiramente ou favor? Por exemplo, foi lá e furou o pneu do irmão, foi lá, ajudou. Nós vamos ter a partir da semana que vem, nós vamos ter uma aula especial, que é um curso específico. Eu estou dando o nome de um curso de Tzadik, onde eu vou ensinar para você, são 7 maneiras de você fazer o bem para as pessoas. A mais simples é você jogar um dinheiro na mão dele. Mas não é só isso. Você tem que conhecer aquela pessoa, se relacionar com ela, criar um vínculo. E aí são 7. Não vou falar agora, senão nós vamos estar dando a chave para vocês tudo num dia só, né? Mas hoje já é importante você fazer o bem para alguém de qualquer forma. Vou dar uma dica para você que é um costume meu. Lembro como hoje eu estava lá em Cachoeira do Sul. Eu queria muito abrir a escola profética e naquela época eu precisava comprar. Você lembra, pastor? Que eu precisava comprar hoje é notebook, que naquela época era videocassete. Eu precisava de um telão, videocassete para montar uma escola profética. Estou falando de 30 anos atrás. Não tinha jeito de conseguir. Eu tinha que conseguir filmes, de todos os filmes, porque eu estava em Faxinal Soturno ali e queria botar a escola profética com vídeo. Falei, Senhor,
tão fácil para ti isso aí. Por que o Senhor não está me dando essas condições? Aí eu lembro que a resposta: pega alguma coisa em casa e vai distribuir. Como eu já tinha dado pão para os pobres e tal, eu encontrei uma caixa de Bíblias. Eu fui num campo de futebol e anunciei lá: quem quer Bíblias? Distribuí a Bíblia para cada um. No outro dia eu ganhei tudo que eu precisava para montar a escola profética. Sempre foi assim. Uma atitude libera uma emanação. Agora, essas emanações que eu estou falando, são 7, multiplicada por 7 são 49, porque elas se multiplicam, porque atingem coisas e raízes da nossa vida, que eu vou estar explicando, ok? Agora, o objetivo de tudo isso não é para ficar rico nem para ganhar, não. O objetivo é, se você quer agradar a Deus, então vem comigo, vamos estudar juntos, vamos caminhar juntos. Se você descobrir alguma coisa que te fez agradar mais a Deus do que eu, então eu vou fazer o que você fez, ok? Então, olha só, daqui a quantos dias? Na próxima semana, dia 10, dia 11, vai ser Pentecoste. Eu vou convidar todos os amados irmãos que estão conosco. Se você quer fazer essa caminhada de 49 dias, nós vamos abrir uma escola para dar esse treinamento. Não é essa escola online que você está hoje. É uma escola, vai ser uma escola no nosso site fechada, onde nós vamos dar uma atenção, que eu vou ter que ouvir onde nós vamos poder conversar e responder a cada um e dar ensinamentos mais específicos sobre isso. São 49 dias. Mas eu quero que você que está me ouvindo se prepare para a escola, para Pentecoste. Nós vamos ter um dia, na próxima semana vai ser Pentecoste. Eu quero que você faça uma semana inteira de semana, você tenta, todos os dias eu vou mandar uma pequena mensagem de uma tarefa todo dia, de um exercício, de alguma coisa para estar liberando esta emanação. Nós vamos fazer pelo menos 7. E até o Pentecoste você pede desativado dentro de você, começando com esta emanação. E no dia de Pentecoste, vai dar dia 10, nós começamos, depois eu até vou ver a data certinho, mas gostaria que você preparasse uma oferta, começando no nosso grupo aqui, no dia de Pentecoste, na festa de Pentecoste, o povo de Israel, eles oferecem cordeiros, são 7 cordeiros e outras ofertas que depois eu vou estar falando, mas naquele dia é importante oferecer a Deus algo que não é tão pequeno como aquela oferta de cevada. Durante 49 dias dão uma oferta de cevada, mas quando fecha 50 dias, Pentecoste, é uma oferta especial. Aquela oferta é com o intuito de agradar a Deus, se aproximar de Deus. Então não pedindo coisas como materiais, não, pedindo que você quer sentir o amor dele. É um presente. Você dá um presente para Deus, ele te dá um presente. Então, com esta intenção é que nós devemos nos aproximar de Deus. Ok? Então, recapitulando para quem chegou agora. Até setembro nós estamos limpando o copo. Nós vamos abrir, limpar, para receber as emanações de Deus. As emanações vão produzir unção em todas as áreas. Estas emanações vão nos levar ao nível da águia, para voar como águia. Nós vamos atingir os objetivos, vitória física, emocional, mental, financeira, social, espiritual,
Então nós vamos preparar para receber tudo que Deus tem e sair da escravidão do Egito, sair da escravidão da dívida e termos vitória. Amém? Quanto tempo temos de aula? Deu já? Agora sim. Passou? Bem, né? Vamos conversar? Alguma pergunta mais? Gabi, fala alguma coisa? Douglas Silva perguntou qual o princípio para alcançar a honra que o Pai já preparou para nós, que segundo a palavra está nas regiões celestes com Cristo. A honra? Como o princípio para alcançar a honra que Deus já preparou para nós. O princípio de honra nós vamos estudar também. E começa, todas as emanações, se você estudar comigo, Abraão, Isaac, Jacó, todas estão relacionadas com filhos e pais. E filhos honrando os pais. Então, desde do ano passado que nós estudamos sobre Elias e Eliseu, o Eliseu precisou honrar o profeta, o seu líder, seu pai espiritual, para que aquela honra que Deus tinha para ele, que se manifestou como dupla honra até, né? Então, você plantou honra, você colhe honra. E eu quero dizer para os pastores que estão me ouvindo, que a nossa escola, nós estamos trabalhando sempre. É um princípio da nossa escola ensinar o princípio de honra dos filhos aos pais, dos membros da igreja aos seus pastores. Tem que acontecer isso, porque as emanações não funcionam sem uma cobertura, uma paternidade, não funciona. Deus é pai e o pai tem esse presente para os filhos. Então o filho tem que honrar os pais para que sejam honrados. Ok? Então os pastores que estão conosco, tem pastores formando caravanas. Vamos citar algumas caravanas aí. Brasília, pastor Wellington, primeira caravana, né? Catanduva, o pastor Catanduva aqui de São Paulo, Catanduva, São Paulo, no Paraná, Catanduva, Santa Catarina, Goiânia tem um pastor também. Goiânia, Belém, São Paulo. Belém, os irmãos de Belém estão aí. Sim. Manaus, o pastor Rogério de Brotas, pastor José Roberto de São Paulo, mais alguém? Estão vindo? Olha, tem irmãos vindo da África, Estados Unidos, Paris, França, Itália e Suíça. Então, é muito importante que as excursões, nós vamos ministrar, sim, os pastores vão trazer os seus líderes, seus obreiros, seus filhos, e nós vamos ministrar junto por grupos. Maranhão também. Na escola. Maranhão, pastor Elifas de Maranhão. Pastor Wellington, fala de novo. Pastor Wellington de Brasília. Primeira caravana, né? Inclusive, o pastor Wellington vem já, junto com vários pastores, no início da semana, segunda-feira, para subir o monte. Irmãos, são muita gente querendo subir o monte. Pastor Rodrigo Amorim, Pastor Rui de Porto Alegre, já está, de Guaíba também já está com a excursão, já está com uma... Diz que a excursão para a escola, 17, 18 de setembro. Bom, eu estou falando da escola do dia 17, 18 de setembro. Nós estamos preparando você para estar completamente, receber em todas as áreas de sua vida até setembro. Porque esta geração jubilar, ela precisa receber tudo que Deus tem. O Abraão, ele era a geração jubilar da sua época. O Isaac, depois, José na sua época. E você hoje, né? Qual a pergunta? Do Rodrigo Amorim.
Rodrigo Amorim está aí conosco. Tem alguma pergunta? O Jair, pastor Jair de Belém está aí. Uma vez disseram para ele que se ajudar um crente que está em prova, passando por situação difícil, a prova dele também passa para você, tipo assim. Daí que tem muita gente que deixa de ajudar o próximo por causa disso, do que tem falado. Por exemplo, se ajudar alguém que está passando por necessidade financeira, se eu entrar junto com ele na prova para ajudar, essa prova dele vem para mim também. Daí ele quer saber se isso é verdade, porque tem gente que não ajuda o próximo por medo de receber a prova para ele também. Irmão, se você não ajuda o próximo por medo de ter problema, você já está com um enorme problema. Que nós devemos ajudar sem saber uma mão o que dá para outra. Agora, pense agora no seguinte. Eu sou contra você ter uma pessoa que está com problema com Deus e tu vai lá dar um carro para ela. Para mim, dar um carro para alguém, para mim, dar um presente para alguém, aquela pessoa precisa estar santificada. Se alguém não está santificado, eu não dou a minha oferta para ela. Agora, ajuda, esmola, você dá para qualquer um. O que é uma ajuda, uma esmola? R$50 dá para um dia uma pessoa. Oferta pequena, R$10, 5. Se tu joga para cima, quem pegar, pegou. Pode ser o bandido. Um monte de gente levantando a mão aqui e jogar. Eu jogo dinheiro na igreja. Dinheiro pequeno, mas aquilo é uma ajuda. Mas isso aí não vai prejudicar quem faz isso aí. Mas não, tá? Pensa numa prova. Então, nós vamos falar esse tipo de oferta também. Então, ajuda, uma oferta pequena para comida, uma roupa para vestir, de quem está com frio. Irmão, não dá para olhar para quem é essa pessoa. Dá para quem está passando necessidade de ajuda. Agora você dá uma casa para alguém, dá uma oferta para alguém, dá tua bicicleta para alguém, dá tua moto para alguém. Não. Isso aí só como oferta de sacrifício a Deus. Entendeu? Então, quando Deus fala contigo para te dar uma oferta especial de jubileu, por exemplo, você dá para Deus. Agora, uma ajuda para uma pessoa que está passando trabalho, não é porque ela está em pecado, passando trabalho, que você não vai dar um pão para ela. Aí já é demais. Entendeu? Agora, eu concordo que se tem alguém passando um juízo de Deus, porque ele foi contra Deus, ele simplesmente se renegou contra Deus, essa pessoa vai passar provas e vai passar problema. Então, tu não vai lá levar para ela, só vou te dar minha casa, porque tu está passando problema, e vou fazer um ato de bondade para Deus me abençoar. Não. Você dá esmola com a mão esquerda sem saber para a direita, para quem não tem que comer, não tem que vestir. É chamado aquela sedacá, uma oferta do dia, uma oferta passageira, uma oferta por um momento, uma ajuda por um momento. Isso é importante. Outra coisa que é importante é você dar a comida que sobra na tua casa. Botar fora a comida é um problema. Deixar envelhecer a comida dentro de casa. Então, essas 49 ofertas dos 49 dias antes do Pentecoste é uma oferta pequena. É uma pequena oferta. E ela é dada, por exemplo, algumas ofertas como a oferta de cereais, a oferta de primícia é dada aos sacerdotes. Mas daquela oferta que é dada também é uma parte sobra para os pobres. Então a parte para os pobres tem que ser dada. Ok? Então é bom que essas perguntas, quando eu tiver a escola fechada, eu vou perguntar o caso em si, porque às vezes o pastor da tua igreja sabe que, como aconteceu uma vez aqui, uma irmã falou para mim assim: pastor, eu queria dar meus móveis para uma irmã lá, que ela está sem nada. O que você acha? Eu digo, acho que não deve dar não. Por quê? Porque aquela irmã se rebelou e começou a perder tudo que tem. Então, esse é um caso que aí não é uma ajuda, né? Dar os seus móveis para aquela outra pessoa.
Então, eu penso que o pastor local tem que examinar cada oferta que acontece. Se você tem alguma dúvida, fala com o seu pastor. Ok? Mas não deixe de ajudar alguém que está com fome do teu lado ali. Não, ele deve estar passando por uma prova, não vou ajudar, porque senão eu estou contra Deus. Tipo, alguns têm medo de orar, pegar uma causa de alguém para orar, para entrar em batalha por aquela pessoa, porque tem medo que mesmo os demônios que atacam aquela pessoa vão atacar eles. Amados, não, nada disso. Se você entrar numa causa e orar por alguém que está com problema, você não tem que receber os demônios dela, não. E nem levar os problemas dela para você. Agora, se você entrar numa aliança por um propósito, os pastores vão entrar numa aliança comigo, nós temos uma guerra pelo Brasil, alguma coisa. Então, nós todos vamos estar no mesmo propósito, vamos passar pelas mesmas coisas, mesmas lutas, mas vamos vencer com muito mais facilidade por estarmos juntos. Agora, eu não acho que você tem que orar por alguém e passar todos os problemas dela para você. Agora, se você vai expulsar o demônio de uma pessoa lá fora, então tu pede para o teu pastor, teus pastores. Aí sim é um problema. Você não está preparado e aquele demônio dá uma surra. Te bota a correr, né? Então, é um caso e outro caso. Mas orar pelas pessoas tem que orar por todo mundo. Por todo mundo, tem que orar por ele sem medo de... Isso aí não vai fazer mal. Você vai pedir para Deus abençoar ele. Isso não vai te causar nenhum problema, não. Então usa de misericórdia aí, de bondade, amor, mansidão. A Silvia perguntou se existe um tempo mínimo de oração diária. Quem ora em línguas é batizado com o Espírito Santo, ele pode orar o tempo. Está orando em Espírito. Quem sabe orar em Espírito, ora o tempo. Mas nós temos que ter um tempo mínimo para Deus. Eu acredito que deve ser pelo menos 10% do dia, né? 2 horas e 24 minutos. Mas não precisa estar ajoelhado, botando o hino cantando do teu lado, já está orando, louvor. Mas não 10 minutos, como a maioria faz hoje, né? Alguns 2 minutos por dia, aí não dá. Ok? Samuel perguntou porque tem dias que oramos e começa a dar muito sono. Quando você vai orar da sono, é porque está perturbado o negócio. Porque se você vai ouvir a palavra de Deus da sono, com todo o respeito, está com um problema espiritual forte, capetado, vou falar bem assim em português. Porque os demônios que não querem que você leia a Bíblia ou ore, entendeu? Aí dá uma sonolência. Aí até aconselho, bota um balde de água gelada na cabeça que não dorme. Corre no monte que não dorme. Mas tem que resistir. Porque na hora mais difícil que está para dar a vitória, por exemplo, os intercessores têm sono. É a hora que tem que vencer. Sobre o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Por que será muito difícil seguir esse mandamento? Porque muitos não conseguem como fazer. Aí que está a emanação de hoje. Nós precisamos começar a amar do jeito que a gente ama, melhorar um pouquinho, até chegar ao ponto que Deus vai encher desse amor e amar mais do que a nós. Eu queria, antes de encerrar, vou contar para você um pouquinho, porque eu quero orar para vocês. Eu quero falar um pouquinho de uma experiência que eu tive. Quando eu me converti, comecei na igreja, eu era durão, não tinha amor. Na minha padaria, nós tínhamos um hábito. Meu pai aprendeu com um patrão que não se dava pão para ninguém. Então os pães envelheciam, 30, 50 pão ia fora lá, podre e não dava para ninguém. Quando eu me converti, eu comecei a mudar isso aos pouquinhos, fui aprendendo. Mas quando eu recebi o batismo no Espírito Santo numa certa noite, que nós chamamos de batismo no Espírito Santo, Jesus nos batiza no Espírito Santo. Mas eu entendo isso também como mergulhar nas emanações, no grande rio de Deus. E eu fui arrebatado naquela noite. E eu não sei quanto tempo eu estive arrebatado, mas passou algum tempo que o motor do meu carro ele esquentou. Naquele tempo, aqueles motor com hélice, né? E quando eu voltei, eu sentia muito amor pelas pessoas, um amor extraordinário, que não era meu. Eu percebi na hora, isso aqui não é meu.
Não sou eu, isso aqui não sou eu. Então eu entendi que era de Deus. Para ter uma ideia, antes de me converter, eu até ia na igreja, até acreditava em Deus, mas eu não tinha amor pelas pessoas assim. Tinha algumas pessoas que eu odiava. Tinha um cunhado, meu cunhado, que se eu enxergasse ele, era briga na certa. Mas na certa. Tinha algumas pessoas como concorrente meu que era briga na certa. E naquela noite eu tive uma visão, no meio do caminho, voltava para casa. Naquela noite comecei a falar em outras línguas na igreja, recebi o dom do Espírito Santo, de falar em outras línguas. E fui batizado no Espírito Santo, mas eu senti assim algo mudando, senti como anestesia, uma embriaguez, mas não senti muita coisa ainda. Mas quando comecei a orar assim, Senhor, não sair daqui sem receber tudo que o Senhor tem para mim. De repente eu vi uma visão com Jesus. Quando ele disse, então toma, eu vi a mão dele assim. E eu fui arrebatado, e foi isso que mudou a minha vida. Eu passei a ter assim, no instante que eu fui arrebatado, o meu coração, eu imagino que foi cheio assim, um pouco mais cheio que esse vaso. De um amor tão extraordinário, que eu, por mais que alguém me ofenda, me persiga, eu não encontro uma pessoa no meu coração que eu lembre com tristeza, ou com mágoa, ou com sentimento ruim. Não tem. Hoje mesmo, que eu preciso perdoar, usar misericórdia, eu posso, que eu esteja magoado, não existe, não tem. Então, naquela experiência, eu fui cheio do amor de Deus, e eu passei a orar pelos inimigos, mas eu, não só de orar assim, eu chorava. A minha esposa estava me esperando em casa, passando um problema enorme naquele momento ali, os demônios atacando a minha casa. Foi um ataque dos demônios violento aquela noite, porque eu era macumbeiro, feiticeiro, eu tinha pactos com tudo que é demônio, minha família recebia demônios, era da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, magia, e aquilo tudo estava em mim. E de repente fui batizado no Espírito Santo. Primeira coisa que eu senti, um rio de amor pelas pessoas. E isso me fez, nos próximos meses, isso aí me fez eu deixar tudo que eu tinha, empresa, carros, propriedades, e eu fui para a favela, meio dos pobres. Apaixonado pelas almas, apaixonado pelos inimigos, e eu ofertei tudo que eu tinha. Minha esposa, na época, não entendeu direito, me pediu divórcio para tentar salvar metade dos bens. É, amor? E aí eu disse para ela, um dia Deus vai te pegar e tu vai sentir o que eu sinto. E isso aconteceu lá no novo apartamento, depois que eu já era pregador, ela foi também arrebatada. E ela simplesmente botou uma roupa vermelha, se maquiou, se pintou e desceu para a favela. Eu estava morando na favela já. Quanto tempo que eu tinha de crente ali? Já uns 3 anos, já? 3 anos eu praticamente morava na favela, juntando alimento, dando sopa da manhã à tarde à noite. E a minha esposa não entendeu aquilo. Mas quando ela recebeu a mesma coisa que eu, ela se foi para a favela e deu a vida dela na favela. Era de manhã à tarde à noite na favela. Ela fazia roupa para os favelados, ela juntava comida, ela começou a dar tudo também para o pessoal da favela. E quando nós saímos da favela, ela chorou uns 2 anos, sentida porque queria voltar para a favela. Então esse amor não é meu, nem dela, esse amor de Deus. Então é isso que eu gostaria, que todos tivessem essa experiência. Aí você vai ver que as outras emanações é a consequência. E quando eu acabei aquela obra de 3 anos na favela, quando eu encerrei, que eu entreguei a empresa, carros, e eu fiquei completamente a pé, só com a roupa do corpo, naquele culto, daquela noite, eu vi a manifestação de todos os dons do Espírito Santo e as emanações numa noite. Aí eu disse, nunca mais eu quero saber de andar em águas rasas. Eu quero andar mergulhando profundo. E até hoje nada mais me impede, nada pode me separar do amor de Cristo.
Todos tranquilo aí? Alguém tem alguma pergunta? Hein, Gabi, alguma pergunta? Felipe, José, Maria, Júnior, Mara. Essa turma aqui não é fácil. Estou preparando para quando você chegar na escola, cada um desses amados que estão aqui, eles vão brilhar. Aquele que não brilhar, ele não entra na escola. Então a Luciana já pegou aqui uma lâmpada. Ela tá. Aleluia. Vamos orar por esse pessoal. Aleluia. Diga aleluia. Então os amados irmãos estão vindo de todo o Brasil, outras nações. Faça uma caravana, procure se aliar a uma caravana. Se estiver em São Paulo, várias cidades, faz uma caravana só de São Paulo. Aí quando apresentar a caravana de São Paulo, a gente vai orar específico por todo São Paulo. Depois a caravana de Brasília, depois e assim por diante, ok? Deus abençoe. Nós vamos publicar essa aula e vamos toda semana reprisar um pouquinho. Eu estarei próximo do meio-dia, depois do almoço, sempre vou ter uns 5 minutos com a família para falar e reprisar isso. Se vocês quiserem acompanhar, fique à vontade, ok? Mais alto. Terminou? Mais alguma pergunta no tema aí? Deu 1h30 já? Vamos orar. Aleluia. Eu quero que você faça um propósito com Deus, de hoje até a escola profética. Você buscar Deus, consagrar, aumentar um nível de oração, de busca, para quando chegar lá, você recebe tudo que Deus tem. Amém? Como saber que recebemos o verdadeiro batismo? O Gustavo diz que tem gente que diz que quem recebe o verdadeiro batismo nunca mais faz nada de errado. Ele tem dúvida como saber se recebeu o verdadeiro batismo. Amados, mesmo os grandes homens como Moisés erraram depois de estar cheio de Deus. Davi, depois de ser homem segundo o coração de Deus, também errou. Mas quando você está cheio de Deus, você tem força para escolher entre errar ou não errar. E se você errar, você pode levantar. Então não se preocupa com isso. Busca Deus, se encher cada vez mais de Deus. Mas nós vamos falhar, nós vamos errar. Mas ainda que a gente erre, Deus está pronto a nos abençoar e perdoar. Agora, se você for mesmo mergulhado na presença de Deus, batizado, você não recua. Você não vai nunca abandonar Deus. Amém? Aleluia. Caiu o nosso filmador aí no chão, mano. A unção tá descendo aqui. Feche teus olhos aí onde você estiver, se você quiser. E dê a mão para alguém da tua família. Está começando o sábado em Israel, o Shabat. Amanhã tem uma mensagem especial sobre o sétimo dia, emanação. Vou pedir para a Cris soltar hoje já o áudio. E você vai passar o dia na presença de Deus amanhã. E o dia todo buscando essa emanação, porque sábado é um dia especial que Deus separou para isso. Pai, em nome de Jesus, nós oramos te agradecendo por esse dia, e nós abençoamos cada filho, abençoamos cada discípulo, cada aluno, pedimos que a tua bênção, a tua graça venha sobre cada um, e Senhor derrame paz, prosperidade em todos os sentidos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Ótimo sábado. Amo vocês. Gostaria que você compartilhasse essa aula para todos aqueles que são seus amigos, para que a gente busque junto a glória de Deus e tudo que Ele tem para nós. Tudo que Ele tem até a escola nós queremos receber. Deus te abençoe.